Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Estamos estudando juntos a carta que Paulo escreve aos Filipenses, já chegando ao finalzinho, os últimos estudos. Depois de vários meses estudando Filipenses, versículo por versículo, chegamos então ao final. E minha gratidão a você que me acompanhou todos os dias, Você que pode olhar aí na playlist e ver todos os dias seu joinha. Que bom. Você que não assistiu todos os vídeos, temos aqui todos os versículos da carta que Paulo escreve aos Filipenses, comentados um a um. Alguns até mais de um dia no mesmo versículo. Te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos já encerrando a carta, falando um pouco sobre... Paulo vai tratando a questão da obra missionária ser realizada em parceria, Paulo destaca muito a igreja de Filipos, a parceria dessa igreja com o ministério dele. Estamos falando das atitudes agora do missionário em relação à igreja. Já levantamos alguns pontos e no estudo de hoje eu quero observar com você o versículo 18, quando Paulo recebe os donativos da igreja com uma referência, a gente poderia dizer, uma referência culta, como um culto ao Senhor. Leia o verso 18 do capítulo 4 comigo. Paulo vai dizendo assim: recebi tudo e tenho abundância e estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo traz aqui aqueles donativos da igreja como sacrifício oferecido ao Senhor. Você lembra que nós falamos no estudo anterior que Paulo usou algumas vezes uma figura comercial da contabilidade para se referir àquilo que os irmãos haviam ofertado e aquilo que o Senhor iria trazer para a vida deles. Paulo então sai da linguagem contábil e apela agora para as expressões de culto. E nós vemos aqui a forma que Paulo escreve. Paulo recebe o donativo da igreja com uma reverência muito grande, porque vê nessas ofertas um sacrifício agradável e suave a Deus. A forma com que Paulo recebe essas ofertas. Ele entende que antes dos irmãos de Filipos enviarem até Roma o sustento, antes dessas ofertas chegarem lá, elas já haviam subido como sacrifício suave, com aroma suave aos céus. Antes delas serem entregues a Paulo, elas foram consagradas a Deus. E as palavras que Paulo usa aqui: aceitável e aprazível a Deus, são termos culticos associado ao culto, associado ao sistema sacrificial expresso no Velho Testamento. E é muito precioso observar como Paulo diz, Paulo profundamente imbuído de que esse donativo que o preenche, que ele havia recebido, foi ofertado, foi feito a Deus. Afinal de contas, um sacrifício nunca é para pessoas, é para Deus. E a forma com que Paulo recebe esse sacrifício é algo que chama atenção, Muita reverência e reconhecendo que veio do Senhor. Eu fico pensando nisso aqui. Alguns pontos a gente traz para nós. Primeiro, minha oferta, a minha contribuição, minha cooperação para a obra missionária, ela precisa ser feita como um sacrifício ao Senhor, fazendo isso para o Senhor. Então, antes da minha oferta ser enviada para um campo missionário ou para um obreiro, o que acontece? Eu estou fazendo isso para Deus, para o Senhor. Isso precisa existir no nosso coração. A gente oferta para o Senhor. Ela vai ter uma destinação, mas nós fazemos isso para o Senhor. Antes que ela chegue ao destinatário, ela antes já subiu aos céus. Louvado seja Deus pelo privilégio que nós temos de fazer isso. E a gente olha o outro lado, não é?
de quem recebe. Quem recebe precisa ter essa reverência que Paulo teve, sabendo que aquilo foi um sacrifício ao Senhor. A gente vê hoje tanta confusão, não é? Ser tratado de forma tão leviana as ofertas do povo de Deus, não é? Você acompanha quantos escândalos pela internet, pela televisão, de líderes religiosos que se aproveitam das ofertas, se aproveitam das contribuições daqueles fiéis que muitas vezes fazem isso de boa fé, mas estão fazendo a pessoas, a homens infiéis, homens pecadores, gananciosos, que estão ali apenas para usurpar e não entendem a seriedade e a profundidade que é. Por isso que eu sempre digo, a gente precisa ter muito cuidado, né? A gente precisa analisar bem os dias que nós vivemos. Precisamos servir a Deus de forma séria, com pessoas sérias que tratam a palavra de Deus, a vida cristã, com devido respeito e reverência ao Senhor. Porque a contribuição, ela deve ser feita. Nós sabemos que nem sempre as pessoas fazem isso, porque muita gente está ofertando e contribuindo numa intenção de ter benefício, né? Então a pessoa está ofertando na intenção de ficar rico, de ter prosperidade, enfim. Não fazem isso como um sacrifício ao Senhor. Mas você que está me acompanhando aqui, que tem estudado a Bíblia, sabe, nós precisamos fazer, contribuir, cooperar, mas fazendo isso para o Senhor, como sacrifício ao Senhor. E quem recebe pessoas, receber de forma séria, de forma entendendo a razão, como sacrifício ao Senhor. E dessa forma, tudo resultará para a glória de Deus. É por isso que eu preciso estar atento. E eu tenho dito aqui durante muito tempo nos nossos estudos, cuidado para você não ser enganado, cuidado para você não ser seduzido por tantos falsos mestres, falsos pregadores, exploradores da fé. Tem muita gente séria trabalhando nos nossos dias, tem muitos homens de Deus, igrejas que estão anunciando o Evangelho, procurando o crescimento espiritual, mas tem muitos usurpadores e nós precisamos servir ao Senhor junto a uma igreja com irmãos sérios que pregam verdadeiramente a palavra de Deus e fazendo isso para a glória de Deus. Pensa nisso, que Deus te abençoe. Eu volto no próximo estudo, dando sequência ainda nesse mesmo versículo aqui, se o Senhor assim nos permitir.